para a gente compreender determinadas escolhas que foram feitas no momento que se criou a tabela de arquitetura e urbanismo e o aplicativo de cálculo de honorários, a gente precisa compreender o cenário da arquitetura e urbanismo no Brasil, de acordo com o censo de 2012 do CalBR, e especificamente alguns pontos que foram evidenciados nesse censo. A gente vai trazer algumas perguntas e respostas que foram importantes para nortear escolhas na forma de funcionamento da tabela. Então, a primeira questão foi a pergunta referente à faixa de renda individual dos profissionais. Foi identificado que um pouquinho mais da metade dos profissionais que responderam ao censo recebiam abaixo do piso salarial para trabalho de 40 horas semanais. A gente sabe que a Lei 4.950-A de 1966 define que, para uma jornada semanal de 40 horas, o profissional de arquitetura deveria receber 8,5 salários mínimos. Então, como a gente pode ver ali, um pouco mais da metade dos profissionais recebia apenas de 1 a 8 salários mínimos. Sendo que muitos deles, cerca de 40%, na verdade trabalham mais do que 40 horas semanais, o que distorce ainda mais a realidade do salário em relação ao piso da categoria. Então, a tabela teve como objetivo sugerir um valor adequado de hora técnica para os serviços que são orçados por hora técnica, por hora de trabalho, porque a gente vai ter aqueles que são orçados de acordo com o custo estimado da obra, como a gente já viu nos vídeos 1 e 2, essencialmente o projeto arquitetônico. Mas outros serviços, eles não têm uma obra envolvida, então eles precisam ser orçados de acordo com a quantidade de horas trabalhadas e quanto custa a hora de trabalho. Então a tabela traz essa sugestão de cálculo. E também trazer uma diferenciação e uma maneira de se visualizar a diferença entre remuneração e faturamento, que é um dos motivos pelos quais muitos profissionais acabam recebendo menos do que gostariam. Fazem uma confusão entre o que é o faturamento do escritório, ou seja, aquilo que é diretamente cobrado do cliente, do valor que realmente lhe resta como remuneração, porque do faturamento a gente precisa tirar pequenos montantes que vão servir para pagar contas do escritório, pagar pessoal, pagar toda a sorte de despesas do funcionamento da estrutura profissional, e o restante, aí sim pode ser considerado uma remuneração, é aquilo que o profissional vai atrair para o seu bolso, para as suas despesas e questões pessoais. Uma outra pergunta foi relativa ao valor de referência utilizado pelos profissionais para estipular honorários de projeto. Então, todos os profissionais que responderam a essa questão, eles estavam sendo contratados para fazer essencialmente a mesma coisa, o projeto. Mas a gente vê toda uma gama aí de diferentes valores de referência para orçar esses honorários. Então, na ausência de um valor de referência que seja mais certo, específico, o cliente não entende quanto o serviço deveria custar, porque cada profissional cobra de um jeito, às vezes muito diferente, e numa situação de concorrência o cliente vai acabar pressionando outros profissionais para cobrarem menos, porque se cada um cobra de um jeito, alguém há de cobrar um valor muito abaixo. Então, a tabela ela traz o valor de referência único para todo o território nacional, tanto para os serviços orçados de acordo com o custo da obra, quanto para os serviços orçados de acordo com o custo do serviço, que é a questão das horas trabalhadas vezes um valor de hora. E também permite um acesso público para os clientes, que eles podem acessar e conferir se a cobrança que lhe foi feita é justa, se ela faz sentido, se ela está mais ou menos de acordo com o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo orienta aos profissionais. Também se percebeu que cerca de 80% dos profissionais são ou empregados ou autônomos. Então, existe um alto índice de informalidade na nossa profissão. A maioria dos profissionais não constitui CNPJ. E a gente não está aqui dizendo que necessariamente constituir um CNPJ é a melhor forma de trabalhar. Mas o recibo de pagamento autônomo, o RPA, ele acaba sendo menos competitivo para atrair clientes do que a emissão de nota fiscal. Então, é muito comum que o profissional autônomo ele acabe caindo numa informalidade. Não emita o RPA, ou, enfim, se emitir, ele vai acabar tendo uma tributação muito alta, que ele vai receber muito menos do que ele cobrou do cliente, do que caso fosse uma emissão de nota fiscal. Agora a arquitetura pode ser incluída no Simples Nacional. Então, enfim, objetivos da tabela. Criar uma ferramenta de controle para custo do escritório para as duas situações, tanto auxiliando pessoas jurídicas, independente de como elas são tributadas, quanto também permitir uma configuração específica, que a gente vai ver mais adiante, para a realidade do profissional autônomo.
Por fim, outro questionamento que também foi muito sintomático, né, da nossa profissão foi, nos projetos arquitetônicos, o que entrega? Né? Então, realizem que todos os profissionais que responderam a esse questionamento estavam hipoteticamente sendo contratados para essencialmente a mesma coisa, ou seja, projeto arquitetônico. Né? E aí a gente percebe toda uma gama diferente de escopo de serviço. Né? Então, cerca de 20% entregam um projeto no nível de aprovação ou básico, outros entregam, além disso, o projeto executivo, outros fazem o projeto executivo e também coordenam os complementares, enfim, né? Toda uma sorte aí de combinações. Então, a gente percebe que, além da gente ter uma ausência de padronização no cálculo de honorários, ou seja, qual é o valor de referência para se orçar os honorários, também existe uma grande ausência de padronização quanto ao escopo do serviço, né? O que é um grande problema, porque aí o cliente ele não entende pelo que ele está pagando, né? Ele pensa no projeto arquitetônico como um jogo de plantas, né? Uma produção meramente física que depois vai ser impressa e entregue na prefeitura, né? Então ele não entende pelo que ele está pagando, porque isso também dificilmente está claro no contrato, né? Muitos profissionais ainda não fazem contrato, e quando fazem, dificilmente o escopo do serviço está detalhadamente descrito. Então, não entendendo pelo que ele está pagando, é comum que o cliente vá buscar o menor valor possível. Quer dizer, eu preciso aprovar meu projeto na prefeitura. Né? Ele enxerga o objetivo, mas não visualiza o meio através do qual esse objetivo pode ser melhor concretizado. Então, mais uma vez, na concorrência, projetos detalhados, né, e que cobram mais caro por serem detalhados, enfim, eles tendem a perder o cliente, né, essa concorrência para aqueles que são mais simplificados, porque não se trabalha essa questão do escopo com o cliente. Né? Eu estou te cobrando X porque eu estou te entregando tudo isso aqui. Né? Se tu de repente recebeu determinada proposta de outro profissional, enfim, qual é o escopo do que ele está te entregando? Né? Ou seja, a cobrança de honorários ela é proporcional ao escopo que está sendo entregue. Naturalmente, quem vier a entregar um trabalho mais completo, mais elementos, indo até o projeto executivo, enfim, vai precisar cobrar mais caro, né, para remunerar o seu trabalho, o seu tempo, enfim, do que quem for entregar um projeto arquitetônico num nível de aprovação na prefeitura, né, que é praticamente ali um nível de anteprojeto, com algum detalhe, alguma coisa a mais. Então, a tabela trouxe uma opção de se definir o escopo de cada etapa de trabalho, né, e de se transparecer isso para o cliente. Né, e esse escopo ele não foi criado pelo CalBR, ele segue aquilo que a NBR 13532 de 95, que trata do projeto arquitetônico, nos traz, define. Né, ela traz lá o que é o estudo preliminar, o que é o anteprojeto, o que é o projeto executivo, enfim. Então, o cliente ele consegue visualizar o escopo das atividades. E assim a gente consegue demonstrar para ele que o valor do serviço tem relação direta com o escopo. Inclusive, o aplicativo de cálculo ele permite que o profissional remova determinadas etapas do escopo. Né? Por exemplo, se ele for trabalhar apenas até uma etapa de anteprojeto, e fazer algum detalhamento pontual para um nível de aprovação em prefeitura, ele pode remover da simulação de honorários o projeto executivo. E isso gera um grande desconto na proposta de honorários que está sendo ofertada ao cliente. Então, a gente precisa trabalhar essas questões também junto do cliente. Né? A velha questão ali da psicologia, entre aspas, né? com a pessoa que está tomando os serviços. Né? A gente precisa conseguir demonstrar qual é o escopo, a gente precisa conseguir demonstrar que um escopo mais completo naturalmente vai ter um valor mais elevado, porque se entrega mais elementos, né? E a gente consegue também ter uma relação de transparência, porque a gente consegue ofertar aquela ferramenta de visualização para o cliente, ele consegue entrar no aplicativo e fazer o cálculo ele mesmo, né? Inserindo ali as informações do projeto em questão, e fazer lá a sua constatação se a proposta está sendo adequada ou não. E, inclusive, né, nessa simulação ele consegue até comparar o valor sendo sugerido pelo CAL com aquele valor muito abaixo, né, que foi cobrado por determinado colega, enfim, né, que propôs ali honorários praticamente impossíveis de se fazer. Né? Então, aí pelo menos coloca o cliente a pensar.
né? Então, aí pelo menos coloca o cliente a pensar.